Oxigenando ideias para a saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo hoje está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Edu. Bora para o assunto de hoje, que é muito educativo. E a gente vai falar sobre ESG, que tem sido muito falado no mundo corporativo, porém impacta bastante a comunidade também, né? ESG, que corresponde aí às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, seja ela o porte que ela tiver, né? Mas tem muita gente que não entende exatamente o que tudo isso significa na prática, né, Edu? É verdade, Lu, é muito novo. E a gente sabe que o tema sustentabilidade é tão atual quanto necessário e deve estar na pauta de todas as empresas, independentemente do setor em que estão posicionadas. Exatamente. Para você ter uma ideia, Edu, no ano passado entraram em vigor novas resoluções ESG do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que colocaram, o papel do bem-estar social na centralidade do sistema financeiro nacional pela primeira vez na história do nosso país. Ou seja, essas resoluções são vistas com bastante otimismo pelos especialistas da área. E o que dizem essas resoluções, Lu? Olha, Edu, são um conjunto de normas, para gerenciamento, divulgação de risco, oportunidades climáticas, ambientais e principalmente sociais para as empresas brasileiras. Também é crescente o surgimento de novos marcos regulatórios nesses pilares ESG, tanto no mercado de capitais do Brasil e internacionalmente, né? E nossa dúvida principal, provavelmente da pauta de hoje, é por que as empresas do setor de saúde deveriam investir em ESG? Bom, segundo a nossa convidada de hoje, além de mitigar riscos, a agenda ESG também deve considerar as oportunidades de negócios sustentáveis, incluindo a redução de custo operacional ou geração de mais receita, aumento de produtividade e, claro, um custo de capital mais baixo. Essas são grandes vantagens para empresas de todas as áreas de atuação, Edu. Bom, para entender melhor tudo isso, como funciona na prática, você vai conversar hoje então com a Vanessa Pinsky, que ela é especialista em sustentabilidade, com mais de 20 anos de experiência profissional em corporações, consultoria empresarial e ensino e pesquisa na área. A Vanessa é pesquisadora associada ao projeto de bioeconomia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, daqui da USP, e é membro de comitês de sustentabilidade de muitas empresas. A Vanessa acredita principalmente que a inovação tem um papel fundamental na agenda de sustentabilidade do Brasil. Muito impactante, não? Muito, Lu, e excelente. Eu já conheço a Vanessa de outros carnavais, é uma pessoa brilhante e eu tenho certeza que vai ter muito assunto no podcast de hoje. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Olá, Eduardo, tudo bem? Acho que um grande prazer estar aqui com você para conversar de um assunto tão importante. Excelente. A gente se encontrou há alguns anos atrás, e realmente a Vanessa é uma especialista nesse assunto, é uma das grandes especialistas no Brasil e no mundo para falar desse assunto que é tão importante e tão relevante para a gente hoje. Vanessa, eu queria começar falando, entendendo melhor, principalmente para o nosso público, o que é ESG, o que é essa sigla, e eu sei que você atua há muito tempo como especialista em sustentabilidade, quase mais de 20 anos até, muito antes da sigla ESG, do ESG se transformar no que conhecemos hoje. E nesse período, nesse tempo, como que você tem visto a evolução do interesse das empresas pelo tema? É uma coisa que cresce? Percentualmente ainda é uma parcela pequena das empresas que investem nisso ou a gente vê algo já relevante? Queria que você me ajudasse aí um pouco com esse contexto. Bom, acho que começando pela última, é crescente o número de empresas cada vez mais engajadas nessa agenda ESG, olhando para os pilares social, ambiental e de governança e a sua relação com a performance de negócio. Mas acho que é importante a gente esclarecer que ESG não é um novo nome da sustentabilidade.
Trata-se de abordagens diferentes. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está olhando muito mais para um grande guarda-chuva dentro das organizações que se relaciona com aspectos do desenvolvimento sustentável, da crise planetária, com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de indicadores não financeiros focados especificamente nos pilares ambientais, sociais de governança e em diversos temas dentro desses pilares que se relacionam com o que é importante para a empresa, o que a gente chama de materialidade, ou seja, não é uma agenda de olhar para a gestão de todos os grandes temas importantes para a sociedade e para o mundo, mas o que é importante para a empresa. E o que é importante para a empresa? Porque a empresa ou gera impacto ou ela é impactada por determinado tema, como, por exemplo, mudanças climáticas, pobreza e desigualdade, a questão de resíduos, olhando para o pilar social, a questão de gestão de funcionários, cadeia de valores, diversos outros aspectos de governança. Agora, indo um pouquinho para trás, embora eu trabalhe há bastante tempo nessa área, acho que foi a partir do ano de 2020 que eu comecei a ouvir falar dessas siglas. E o porquê que agora a gente começou a ouvir falar, se é uma agenda que, na verdade, foi colocada pelo Pacto Global da ONU e pelo Banco Mundial em 2004. Né? Essa é uma agenda que foi construída num dado momento com uma forte motivação, como se fosse uma provocação para o mercado de capitais, para que eles olhassem as grandes instituições financeiras do mundo, olhassem para indicadores de risco dentro da organização, não apenas para os indicadores que são indicadores financeiros, mas começasse a ter uma percepção de risco de investimento, de operações de crédito, com relação aos diversos impactos ambientais, sociais e de governança que a empresa pode ter pela inação em fazer essa gestão. A agenda foi colocada lá por meio de indicadores majoritariamente quantitativos, como uma provocação, e gradativamente ela foi incorporada pelos bancos centrais do mundo, pelo mercado de capitais e instituições financeiras, né? Agora, por que essa agenda está tão presente agora? Eu acho que são alguns fatores convergentes. O primeiro deles é uma maior percepção das lideranças organizacionais de que nós temos uma série de problemas complexos e sistêmicos hoje na sociedade. Problemas como a questão do risco climático, que são questões que há alguns anos a gente não estava tão perceptível para a sociedade e para os negócios. Qual é o impacto do aumento das emissões dos gases de efeito estufa no desequilíbrio climático do planeta, e como que isso está desestabilizando o clima e impactando diversos setores por questões de extremos de seca, aumento de intensidade de furacão, inundação, dias consecutivos de chuva e por aí vai. Então, acho que o principal fator dessa agenda e de indicadores de performance ambiental, social, de governança, traz na centralidade que nós precisamos de ação coletiva, de atores públicos e privados para reduzir os impactos que as empresas geram, e absolutamente todas as empresas geram impactos, algumas mais sociais, outras mais ambientais, e como que as empresas assumem a responsabilização por esses impactos, que vai além de questões relacionadas à compliance, e começam a transformar isso numa agenda de negócios mais sustentáveis, aí olhando para as suas externalidades, né? Acho que outros fatores que é importante mencionar são os últimos relatórios do World Economic Forum, que começam a trazer na sua centralidade, aí a gente está falando de mercado global, né? Não estamos falando exatamente de ativistas climáticos. Começa a colocar na centralidade de que os principais riscos econômicos, tanto no curto prazo como numa agenda numa perspectiva de cenário de 10 anos, são riscos ambientais ou climáticos. E aí eu estou falando da inação climática, a perda da biodiversidade, o próprio aquecimento global, o aumento dos desastres naturais e outros que estão caminhando no nível de importância tão mais severos ou no mesmo patamar aí que riscos, por exemplo, cibernéticos, né? Então, esses fatores convergentes começam a trazer uma nova forma de fazer negócio, começa a existir uma cobrança aí do mercado como um todo para que as empresas comecem a reportar os seus indicadores e que essas empresas olhem para suas externalidades negativas e comecem a desenvolver uma nova forma de fazer negócio, onde elas mitigam os seus impactos e olham para uma agenda de inovação e negócios sustentáveis, né? Acho que
é um pouquinho disso e que vai construindo junto com novos marcos regulatórios em diferentes níveis, né, no Brasil e no mundo. Bom, uma resposta extremamente completa, obrigado, viu? E você falou muito de um aspecto do ESG, né? A gente falou um pouco do ambiental, e o ambiental tem impactos também, é óbvio que na própria saúde do ser humano, certo? Segundo a ONG Healthcare Without Harm, HCWH, o setor de saúde representa 4,4% das emissões globais de gases do efeito estufa. E olha que número impressionante, né? Se o setor global de saúde fosse um país, seria o 5º maior poluidor do clima da Terra. Você pode dar alguns exemplos de ações que as empresas do setor poderiam adotar para diminuir essas emissões, para compensar essas emissões? Vamos afunilar então um pouco no setor da saúde, né? Eu sei que a gente tem uma diversidade de subsetores aí, mas o que é importante olhar em termos de como que as empresas do setor de saúde, tanto de prestação de serviço como empresas de produto ou consultoria, começam a desenvolver uma agenda aí relacionada ao que a gente chama de jornada de descarbonização, né? O que é essa jornada de descarbonização? A primeira etapa é a empresa conseguir compreender quais são as suas emissões, quais são os principais gases que estão envolvidos na operação da organização e quantificar. Esse processo é um processo de consultoria técnica, que é o que a gente chama de inventário de carbono. A partir da compreensão desse mapa de carbono da organização, na perspectiva de construção de jornada, o que é? É olhar onde estão as oportunidades de redução de emissões. E nessa perspectiva de emissões, a gente tem 3 escopos. O primeiro escopo é o escopo direto da empresa. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um hospital. É todas as emissões que são geradas decorrente da atividade e que estão no domínio interno dentro da organização, né? Seja questões relacionadas a gases internos que são usados na operação, a questão de gestão de resíduos e uma série de categorias que estão envolvidas diretamente na operação do negócio. O escopo 2, ele se refere à energia elétrica. Esse é o escopo, em tese, mais simples de ser endereçado. Por quê? Porque hoje a gente cada vez mais tem novas regulamentações, que aqui no Brasil a gente tem o mercado livre de energia, aonde consumidores, aí acho que acima de uma conta mensal de 8, 9 mil reais por mês, elas são elegíveis a participar dessa comercialização no mercado livre. E elas podem optar por uma compra de energia renovável. Aí você começa a criar essa agenda das estratégias de descarbonização. E o escopo 3 é o escopo mais complexo, que ele está na cadeia de valor. Então, por exemplo, vamos pegar uma indústria de medicamentos. Provavelmente a maior parte das emissões ela não está na operação, talvez ela não está no consumo de energia elétrica, porque a indústria pode comprar energia renovável, mas ela talvez esteja no escopo 3 da cadeia de distribuição dos medicamentos pelo Brasil todo. E que essa cadeia, geralmente, ela é terceirizada. Então, aí que está o grande desafio das grandes organizações de saúde, em olhar como que elas conseguem trabalhar de uma maneira participativa, colaborativa e engajando os seus fornecedores para que eles reduzam a intensidade de carbono nos serviços que elas prestam para as empresas, né? Então, acho que de uma forma bem resumida, essas são as oportunidades aí, como que se caracteriza a construção de uma jornada. E a compreensão de tudo isso, ela leva à construção de estratégias que a gente chama de estratégias de mitigação, de redução de emissões, onde a empresa olha para a questão da eficiência energética dentro da operação, olha para a questão da origem da energia elétrica que ela compra, que preferencialmente de energia renovável, e como que ela consegue trabalhar com os fornecedores, né? Isso são as iniciativas que reduzem as emissões de gases causadores do efeito estufa. A partir do momento que a empresa estabelece uma meta, um compromisso técnico, um compromisso público de reduzir X% de emissões e ela esgota a sua capacidade de trabalhar nesses 3 escopos, aí tem outras estratégias de mercado, que é, por exemplo, a compra de créditos de carbono ou ações de compensação, como, por exemplo, uma organização investir numa área de reflorestamento e que faz a captura de carbono. Então, uma série de estratégias aí para a empresa construir a sua jornada aí de menor intensidade de carbono. Certamente essas iniciativas elas estão sendo integradas, né, em operações cotidianas, em algumas indústrias, principalmente multinacionais. A gente já vê bastante
a tais como gestão de resíduos, né, uso de energia e cadeia de suprimentos, como você mesmo colocou. Então, eu acho que tem ainda muito a se fazer, tal, mas a gente já começa a sentir realmente isso no mercado de saúde, saindo como, né, primeiras iniciativas, primeiras movimentações aí de um mercado que é bastante importante para a economia. É verdade, Eduardo. Acho que nessa perspectiva, só complementando aí da tua reflexão, eu acho que a sociedade espera com que as empresas que estão no setor de saúde olhem para as questões com responsabilização de mudanças climáticas, por exemplo. Porque as mudanças climáticas, embora sejam questões aí de origem de impacto ambiental, como que elas se materializam? Elas impactam a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? E que isso está por trás do propósito do setor de saúde, né? Então, acho que tem uma reflexão grande em cima, assim, de qual é o propósito de uma organização que está nesse setor e como ela pode construir com uma agenda que, neste momento, ela não é regulatória, mas como ela consegue construir uma visão de futuro aí de menor intensidade de carbono, olhando só para um dos temas, né, da agenda ESG. E, Vanessa, a gente, pelo menos assim, eu vou te falar de uma pessoa que não está 100% envolvido, né, como você está no tema, mas eu vejo movimentos aí, né? A gente teve um movimento já inicial muito grande, muito forte, principalmente quando os 3 grandes fundos de capitais americanos lá decidiram apoiar empresas, investir em empresas que tivessem um plano muito claro, muito transparente de ESG, e declararam isso publicamente, né? O que fez foi muito bom, né? O que fez as grandes companhias começarem a olhar e correr para se estruturarem em cima do tema. Agora, como que a gente convence empresas mais tradicionais, né, com uma gestão mais conservadora, tal, sobre a necessidade de se atualizar e investir em ESG? Por que esse investimento é positivo para elas? Eu acho que assim, a pergunta ela é abrangente, mas eu vou te dar alguns fatores que levam as empresas a construírem aí uma jornada em ESG e começar a olhar para os seus indicadores de sustentabilidade, né? Eu acho que o principal motivador, sem dúvida nenhuma, são aqueles setores que são regulados, né? Então, assim, gostemos ou não, as regulações, quando elas têm um foco em sustentabilidade, sejam regulações no sentido restritivo, ou então programas de incentivo às melhores práticas de sustentabilidade, elas sempre são muito bem-vindas quando construídas a partir de uma política pública, né? Então, a influência do governo, ela acaba sendo muito grande nesse sentido. Acho que tem uma outra questão bastante importante para se considerar, é a questão da pressão aí da demanda de mercado e do mercado consumidor. Eu acho que assim, se a gente olhar numa perspectiva de construção de cenários, e quando a gente fala de agenda ESG, a gente não está falando de metas ou compromissos de curto prazo, a gente está falando de metas de longo prazo, agindo no presente, mas olhando uma visão de futuro, muito na perspectiva de uma ambidestria organizacional, a gente está olhando assim, quem vai ser o teu consumidor daqui a 10 anos? Então, assim, especialmente as organizações que atuam na área de saúde, que estão na linha de frente aí vendendo para o consumidor final, estão mais suscetíveis ao que eu costumo brincar e dizer, aí é o controle social, o tribunal da internet. Então, assim, deslizes, especialmente numa pauta de direitos humanos, ou questões de impacto ambiental, ou fraudes em governança corporativa, elas agora estão na sociedade em real time, na medida que elas acontecem. E isso está relacionado à inação em fazer a gestão de alguns aspectos e fatores aí nos 3 pilares da agenda ESG, ela pode se materializar num dano econômico, num risco reputacional, numa perda de mercado consumidor, porque hoje, cada vez mais, a gente tem umas novas gerações que estão olhando aí para o propósito das organizações e votam em quem elas querem consumir, né? Então, assim, acesso à informação, etc. e tal. Tem uma outra perspectiva que começa a crescer também, é a perspectiva dos funcionários e público interno, né? Então, a gente vê movimentos aí, inclusive de funcionários olhando e pressionando as empresas por uma série de questões de que eu não quero trabalhar numa empresa que gera impacto ambiental.
Ou eu não quero mais trabalhar numa organização que não tem um programa, uma política efetiva de saúde mental e que olhe de fato para o bem-estar dos seus colaboradores, né? Então, tudo isso acaba se conectando com a agenda ESG. E aí a gente pode ir para outros fatores, como, por exemplo, novos marcos regulatórios no sistema financeiro nacional, marcos regulatórios internacionais para quem atua com exportação, barreiras não tarifárias para diversos setores e todo um movimento de mercado que começa a estabelecer uma série de princípios avaliativos na performance de sustentabilidade nas empresas, até mesmo no mercado financeiro, né, para concessão de crédito, emissão de títulos de dívida, como debentures, os green bonds, sustainability bonds, e por aí vai, né? Então, acho que todo um conjunto de como esse ecossistema está se organizando e que as empresas estão entendendo que a inação em fazer a gestão de diversos temas relacionados à agenda ESG pode ser um risco operacional, de infraestrutura, mas também pode ser um risco econômico, de perda de market share, ou mesmo um risco reputacional, né? Muito bacana. E olhando de volta assim, um pouco para a saúde, né, puxando um pouco mais para esse tema, o componente social do ESG, né, o S, aí enfatiza a equidade e o acesso a serviços de qualidade. Se eu tento traduzir isso para o contexto da saúde, o grande desafio aí está em como eu abordo esses princípios para garantir que tratamentos e cuidados de saúde inovadores sejam acessíveis, não só a uma parcela, mas a todas as camadas aí da população. Você teria alguma dica, algum insight de como uma empresa pode pensar em superar as disparidades e ajudar a superar essas disparidades, né, de saúde e promover a inclusão dentro da organização e na comunidade também, mais ampla? Essa é uma questão bem importante e que o que você traz, Eduardo, a questão do acesso à saúde para populações especialmente mais vulneráveis, população de média a baixa renda, e a questão de serviços de qualidade, hoje ela é uma premissa de negócios. E eles são fatores de risco hoje no pilar social dentro da agenda ESG, que às vezes as pessoas acham que o pilar ESG está muito voltado para o olhar da comunidade, o olhar dos funcionários, colaboradores ou até dos terceiros, mas o pilar social da agenda ESG ele é muito mais complexo, porque ele olha para toda a cadeia de valor de uma organização. E aí a gente está falando de clientes, fornecedores, funcionários, terceirizados, sociedade, comunidade do entorno, e falando inclusive desse aspecto que você colocou, que se relaciona à qualidade do produto e segurança do produto e serviço e que se relaciona demais com o setor de saúde. Tudo isso está dentro do pilar social e acrescento mais um item que é mais complexo ainda, que são questões de privacidade de dados e cibersegurança. Todos esses temas estão dentro do pilar social. Por quê? Porque a inação em fazer os devidos investimentos ou fazer a gestão desses riscos são riscos que acabam impactando não somente o ambiente da empresa, elas impactam uma cadeia, elas podem ter o potencial de impactar uma cadeia de valor como um todo, né? Então, assim, acho que qualidade do produto e serviço na área de saúde deveria ser algo inegociável em termos de negócios para quem opera nesse setor de saúde, né? Acho que não somente olhando pelos aspectos regulatórios, mas os aspectos de que se você não prover um bom serviço com privacidade de dados, com qualidade, os riscos na área de saúde, eles podem chegar a ser fatais, né? Então, aí tá uma questão assim que não deveria ser negociado, né? E com relação a outro tema que você colocou, que é o acesso à saúde, aonde que ele se enquadra, né, na agenda ESG? Como oportunidades de novos negócios, tá? Então, vamos pegar uma organização, um laboratório aí de medicina diagnóstica que tem como pilar estratégicos em termos de definição de planejamento estratégico e focos de negócio o mercado mais premium. Hoje, uma organização dessa, se ela não olha para a diversificação do seu portfólio de produtos e serviços e também começa a olhar para oportunidades de negócio na base da pirâmide, onde a gente tem um SUS cada vez mais sobrecarregado, mas nós temos pessoas de baixa e média renda que talvez tenham possibilidade de pagar de uma maneira privada serviços particulares, desde que com preços acessíveis e produtos adequados para a base da
pirâmide, a gente está falando aí de um mercado talvez milionário a ser explorado no Brasil. E as organizações começam a olhar de fato isso, não numa agenda filantrópica de caridade, não. A gente está falando de diversificação do portfólio de negócio, por uma questão até que se conecta com o propósito da organização, que é prover, por exemplo, serviços ou produtos para a área da saúde, mas como que você consegue olhar o ecossistema no Brasil e enquadrar as oportunidades de negócio, né? Então, esse investimento, especialmente o mercado de capitais, ele olha para as grandes organizações que atuam na área de saúde por essa diversificação. E como que eles estão olhando para os grandes problemas que nós temos sociais que se relacionam com a saúde no Brasil, como que eles começam a desenvolver modelos de negócio que sejam lucrativos, mas que, por outro lado, conseguem também endereçar junto com o poder público, com sociedade civil, uma série de questões complexas que nós temos do acesso à saúde no Brasil, né? Embora o SUS seja a nossa grande referência no mundo todo, porque não existe nenhum SUS em nenhum país continental como o nosso, né? Mas o que eu gosto aí dessa filosofia, né, mais ampla que você comentou, é que a gente precisa envolver todos os agentes da cadeia, né? A gente é obrigado a incluir o ecossistema. Então, não adianta você fazer o seu trabalho e não olhar para o seu vizinho. Quer dizer, o seu vizinho, nesse caso, é seu fornecedor, seus fornecedores, na sua cadeia de suprimentos, né, de fornecimento, quer dizer, os distribuidores, todo mundo envolvido na cadeia, de alguma maneira, tem que ter uma agenda também conjunta para que o negócio funcione. Senão não adianta, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vai forçar não só a gente trabalhar de maneira muito mais colaborativa, como a gente consegue talvez até superar uma grande dor do mercado de saúde aqui no Brasil, que é realmente os incentivos isolados, né? A falta de conexão entre os diferentes atores dessa economia, né? que a gente tanto almeja. E com isso, acho que todo mundo acaba ganhando. Então, muito bacana, Vanessa. E você sabe, deixa eu só complementar uma coisa, que isso que você trouxe aqui é bastante importante, porque quando a gente está falando de problemas que são muito complexos e que as soluções não estão prontas e que é perceptível que o poder público não consegue dar conta de endereçar, seja por questões de capacitação técnica, capacidade institucional ou mesmo questões de investimento, essa é uma perspectiva que as empresas, quando elas se unem, inclusive empresas de um mesmo subsetor na área de saúde que são concorrentes, quando elas se unem para achar uma solução, uma proposta que se conecta com uma política pública que vem numa perspectiva de experimento, inovação tecnológica, mas uma perspectiva de dar escala ao que der certo, a gente chama aí de estratégias de valor compartilhado, quando as organizações olham para clusters de inovação. Então, aqui, quando a gente está falando de problemas muito complexos que se relacionam na sociedade, com a agenda ESG e também com os negócios, a ideia, conceitualmente falando, é que não tem concorrência para isso. Tem para todo mundo. Então, como que as diferentes empresas dos subsetores da área de saúde conseguem olhar, se debruçar coletivamente para um determinado problema e começar numa perspectiva de experimentação para encontrar soluções, né? Acho que na área de saúde, assim, um grande case e referência para mim é a iniciativa do PROAD, que alguns grandes hospitais aí, eles têm uma perspectiva de isenção aí tributária de alguns tributos, mas eles levam junto para o financiamento desse programa o que eles têm de melhor em termos de práticas de gestão para dar maior produtividade ou capacitação ou expansão em escala para iniciativas do Sul, né? Então, acho que tem iniciativas em andamento com alguns hospitais do Brasil que estão trabalhando com a implementação de telemedicina na região norte, em comunidades muito isoladas. Outras instituições estão trabalhando com a implementação da metodologia Lean em centros cirúrgicos para reduzir o tempo de espera de cirurgias. Então, é aí onde a gente vê o setor público, concorrentes do setor privado, por meio de uma política de incentivo fiscal ou tributário, ou seja lá o que for, começam a trabalhar com o que eles têm de melhor e dar escala para o negócio numa relação totalmente de ganha-ganha. Ganha-ganha para a sociedade, para o governo e para essas organizações, né? Esses grandes hospitais. Faz muito sentido, porque o tamanho dos problemas que a gente tem são muito maiores do que
uma organização sozinha pode resolver, um agente possa resolver, né? Então, faz muito sentido. E, Vanessa, qual que é o papel da inovação nessa agenda aí de sustentabilidade, principalmente aqui no Brasil? Então, não tem, olha, você tem uma visão muito pragmática de negócio, viu, Eduardo? Não tem agenda de sustentabilidade, o ESG, sem inovação. Porque quando a gente está olhando, uma coisa é a agenda, a perspectiva de mapear, fazer um mapa de riscos, identificar o que é prioridade, o que precisa ser mitigado, gerenciado, etc. e tal. Mas existe uma outra parte muito importante dessa agenda, que é uma nova forma de fazer negócios, olhando para as oportunidades de negócios com foco em sustentabilidade, seja numa economia circular, regenerativa, uma economia mais inclusiva, verde, pode ser diferentes nomes, mas a perspectiva é aonde a gente consegue co-criar negócios que sejam negócios que gerem menos impacto ambiental ou social e por meio da inovação tecnológica que sejam modelos de negócios lucrativos, que tenham um premium, eventualmente no preço, mas que começam a construir uma nova lógica de fazer negócios, né? Onde a prioridade da centralidade da estratégia de negócio, ela passa a não ter somente como eixo condutor a questão do acionista, mas ela olha numa relação de ganha-ganha para a sociedade, onde uma empresa é lucrativa, uma empresa que tem propósito, mas é uma empresa que está olhando também para as diversas oportunidades e problemas que existem na sociedade, e a partir disso, como ela consegue construir uma agenda de oportunidades de negócio, né? Acho que vou dar um dos exemplos, a questão de redução de resíduos, né? Extremamente complexo em diversos atores do setor da saúde, né? Seja nas embalagens, seja no pós-consumo, seja o resíduo hospitalar. Então, você vê que para que a gente reduza o resíduo, que o resíduo é um problema enorme no mundo todo, a gente gera toneladas e um tsunami, um verdadeiro tsunami de resíduo, sejam de material contaminado ou resíduo sólido urbano mesmo, né? Como que a gente consegue olhar para a questão da perspectiva a partir da prototipagem do produtos que tenham o menor nível de descarte possível, até mesmo de medicamentos, né? Olha, é uma maravilha conversar com a Vanessa Pinsky, porque a gente aprende demais. Ela é especialista em sustentabilidade e uma profissional experiente no apoio a gestores que querem apostar na inovação sustentável. Então, no próximo episódio, a Vanessa vai citar ações que as empresas, inclusive as de saúde, podem adotar para começar a trilhar na agenda ESG. Obrigado, Vanessa. Oxigenando ideias para a saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.